Irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo é de número 718. Esse agora, creio que agora nós vamos acabar esse vídeo aqui. 718, capítulo 20 da influência moral do médium. Então, aqui, Erasto está dizendo assim: melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errônea, efetivamente, sobre essa teoria, poderíeis edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade. Então, como se diz o ditado, não se constrói casa, edifício de cima para baixo. A verdade, tem aqui ditado, a verdade dói, mas tem que ser dita. Alguém tem que dizer. E eu vou dizer a verdade a você. Eu raro assisto palestras de certos oradores no Brasil. Olha, eu gosto de assistir muito. Se você não tem o hábito, crie esse hábito. Palestras de nossa irmã Isabel Salomão de Juiz de Fora. Um espírito nobre. As palestras dela é edificante. Ela é um espírito nobre. Você entendeu? Umas palestras também ótimas de Carlos Bacelli. Um trabalhador assim que está batalhando mesmo. Palestras de Edivaldo Pereira Franco já foram muito boas quando ele mais jovem. Você entende, com todo respeito, não estou falando mal não. É o top dos top, é Edivaldo Pereira Franco em matéria de palestra. Mas agora, com esse probleminha na coluna dele, que ele passou por cirurgias, então ele está assim mais, né, reservado, está fazendo algumas palestras, mas não com aquela intensidade como antigamente, né, há 10, 15, 20 anos atrás, mas também 95 anos, né, gente, que é o quê? Ele tem mais é que reservar um pouco dessas energias mesmo, porque não vai desencarnar agora em 2023, em 2022, nem 2023, vai lá para ô baianinho egoísta, né? Tá igual certas pessoas que eu conheço aqui na Terra, não te aguento, mas não te largo. É o tal do corpo físico. Eu não te aguento corpo físico, mas também não te largo. Mas não sou eu, não. Porque eu, se falasse, os bons espíritos dissessem, Luiz, passar está na mão de cá. Eu falo, cadê, 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 cadê? Né? Então, esses engravatados por aí, eles não falam a verdade. Você não ouve. Você já ouviu os oradores dizer o que nós aqui temos coragem de dizer? Não. Eles em estúdio, câmeras gravando, corte de imagem aqui, corte de imagem ali, pintura no rosto e paletó e gravata. Eu não, eu tô dentro do guarda-roupa, eu saio dentro do guarda-roupa e venho para cá gravar. O importante é o conteúdo. O importante é o que está aqui. O importante é o que está no coração. Eu não tô nem aí com o que as pessoas falam. Nasci assim, sou assim, vou morrer assim, né? Então, olha só para você ver, não há como construir uma casa, começar de cima para baixo, começar do telhado do edifício.
você vai começar a construir um edifício de 30 andares, do último andar para baixo. Não, tem que ser de baixo para cima, é a lógica, né? Então precisa dessa disciplina. Então, melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea, uma única falsidade. Ai, gente. Olha, eu procuro o máximo possível não ser falso. Porque eu não gostaria que ninguém agisse com falsidade comigo. Porque, com todo respeito, não é porque eu estou no Espiritismo. Eu estou no Espiritismo, não é porque eu estou no Espiritismo que eu sou santo, não. Porque aqueles que já agiram na falsidade comigo, eles estão na minha lista de pessoas deletadas do meu currículo. Ora, eu não sou perfeito. Agora, porque fazemos os trabalhos aqui, eu tenho que ser o símbolo da perfeição. Engraçado que olhar os defeitos dos outros é fácil, né? Mas apontar para si próprios, as pessoas não fazem. É interessante, né? As pessoas observam todo mundo, mas nunca foram capazes de parar frente a frente ao espelho e começar a observar a própria fisionomia, as próprias atitudes, o próprio comportamento, conversando com a própria consciência. Mas analisar aqui, analisar ali, analisar o outro, analisar o outro, é muito facinho, né? Então, como um monumento edificado sobre areia removediça. Tá vendo só? Como um monumento edificado sobre areia removediça. Ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas claras e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Então, é necessário passar-se pelo crivo da razão. Toda e qualquer mensagem, toda e qualquer comunicação ocorridas dentro de uma casa espírita, porque os espíritos das trevas, eles estão aí para poder enganar as pessoas, iludindo as pessoas, e as pessoas não raciocinam, eles... Eu vou ter que dar um cortinho aqui, que a bateria está terminando. Só um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, voltando novamente, foi preciso dar um cortinho por causa a bateria estava carregando. Tá vendo? Aqui a gente é natural. Não tem nada de frescuragem mesmo, não, né? Então, repetindo assim, como um monumento edificado sobre areia removediça. É areia movediça. Ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas claras e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Agora, gente, nós temos que entender uma coisa. A casa espírita séria, tudo isso que nós estamos estudando aqui no Livro dos Médiuns, é estudado numa casa espírita séria. Tá aí a vantagem de você começar numa casa espírita séria. O professor, ele costuma me dizer assim: meu filho, tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa errado, termina errado. Nós priorizamos a qualidade e não a quantidade. Sempre ele está me dizendo isso, quando nos encontramos. Então,
Na casa espírita séria, não se vê esses contratempos. Não se vê médiuns precipitados, querendo divulgar mensagens, querendo, você entendeu? Editar livros e tal e tudo mais. Isso acontece mais nas casas espíritas místicas, nas casas espíritas exóticas, esotéricas, você entendeu? Acontece mais nessas casas. Mas só que essas casas não têm nada a ver com o espiritismo. Mas eles são tão inescrupulosos, os encarnados, que eles assumem o nome de espiritismo. Mas por que será que eles assumem o nome de espiritismo? Se eles não se comportam como espiritismo. Eles não se comportam como o espiritismo. Então, é lamentável. É lamentável. Olha só para você ver. Sequência. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível: a injustiça e a iniquidade. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível: a injustiça e a iniquidade. Acho que não precisa falar mais nada, né? Olha só para você ver, continuando. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina. Erasto aqui, ele é um espírito nobre, muito, né? É um espírito muito nobre, mas eu não concordo com o que ele acabou de dizer. Vou repetir. O espiritismo já está bastante espalhado. Não está. Entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros. Também não. Sinceros, da sua santa doutrina. Sabe por quê? Que parece que eu estou contradizendo Erasto. Não estou. Veja bem, Erasto está certo. Só que ele usou de uma certa forma para que pudéssemos raciocinar. De acordo com o conhecimento que eu tenho da doutrina dos espíritos, na doutrina dos espíritos, 40 anos na doutrina dos espíritos, conhecendo o movimento espírita, principalmente no Brasil, eu tenho moral para dizer que a doutrina dos espíritos, ela ainda não atingiu em 100%, a doutrina dos espíritos, ela ainda não atingiu 5% da humanidade. A doutrina dos espíritos, séria. A doutrina codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Agora veja bem, ela ainda não atingiu 5% da humanidade, não por ela ser incapaz, mas sim pela incapacidade do ser humano, pela irresponsabilidade do ser humano. Porque se você parar para analisar, você pode
contrapor o que eu estou dizendo aqui e me dizer assim, mas Luiz, pelo amor de Deus, em 100%, 5%, você não acha que você está ficando louco, não? Porque, Luiz, sabe, hoje, 2022, praticamente uns 80% da humanidade, mesmo que não aceita o espiritismo, mas respeita. E muitos aderem ao espiritismo. Aí eu posso dizer para você, eu concordo com você, mas só que a forma como as pessoas aderem ao espiritismo e praticam o espiritismo, isso não é espiritismo. Isso é misticismo, isso é charlatanismo. Isso é ser apócrifo. Isso é ser falso com a doutrina dos espíritos. Então, você pega 100%, você tira, vamos por 20%, 100%, 5% realmente que conhece a doutrina, estuda a doutrina e pratica a doutrina. O resto é místico. O resto é exótico. O resto é esotérico. O resto é misticismo. O resto é charlatanismo. Deu para você entender? Se nós pararmos para analisar de 5% até 80%, dá 75%. 75% é exótico, é esotérico, místico, charlatão, hipócritas e por aí em diante. Então chega aos 80% sim. Mas é preciso dizer que esses 75% não faz parte do espiritismo. Porque isso aí é praticar espiritismo, é fazer espiritismo por conta própria. E isso aí não é estar com Jesus. Agora, que negócio é esse? A pessoa vai à casa espírita, retira lá toneladas de carga, que eles dizem assim, os esotéricos, os místicos, os charlatões, eles dizem assim, na segunda-feira vai à casa espírita, na sexta-feira vai à casa espírita, no sábado, cachaçaiada, no domingo vai à missa, comungam, né? Põe a hóstia na boca, o corpinho do Criador, né? O corpinho do Cristo, né? Corpo do Cristo, corpo do Senhor, né? No domingo, põe a hóstia na boca, toma, né? Senta lá, ajoelha, reza, dá uma contribuição ali para a igreja, mas na segunda-feira está na casa espírita. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de vergonha na cara. Isso aí é querer barganhar com o Criador. Por isso que essas pessoas estão sempre na desgraça. Perdão do termo. Essas pessoas não saem daquilo ali. Observe você ver. Porque elas pensam que estão enganando o Criador, mas elas estão enganando a si próprias. Porque as pessoas não se decidem. Você entendeu? Ah, se eu fosse falar, chega de falar. Então é só para você ver. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou o suficiente os adeptos sinceros da sua santa doutrina. Então, eu já disse que não pelo fato da doutrina, mas é porque os adeptos não estão preparados e por mais que a doutrina ela é jovem, 18 de abril de 1857, vamos colocar, se não me falha a memória, parece que 164, 165 anos, parece. Se não for isso, tá bem dentro dessa margem aí. Então, esse período só não foi suficiente ainda para amadurecer o coração das pessoas. Ainda se faz muito espiritismo por conta própria, principalmente no Brasil. Agora, nós temos que entender que o conhecimento das leis divinas, o espírita veio ter conhecimento, não foi através da doutrina dos espíritos
e sim através do nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Então nós não podemos ficar com esse desculpismo também. É complicado, né? Então, olha só para você ver, da sua santa doutrina. Para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos, de médios imperfeitos, pois, agora, um médio qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição, pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repele suas comunicações. Porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta conclusão a que chego sobre a influência moral dos médios. Delícia! Adorei Erasto falar isso. Porque se eu digo que Erasto disse aqui, o pau cai para cima de mim, como já está caindo faz tempo. Né? Ataque de tudo quanto é lado. E eu não tô nem aí com as trevas, não. Quer atacar, que ataca. Como eu já disse, desafiar eu não desafio, mas afastar do posto também eu não me afasto. Então, olha aqui, Erasto está chamando os médios de serpentes. Porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. As ervas simboliza os médios bons, as pessoas boas. Vou ler novamente. Se, pois, agora um médio qualquer que ele seja se tornar objeto de legítima suspeição, pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repele esse médio. A verdade dói, mas tem que ser dita. Você está percebendo que a Erasto está dizendo que não sou eu? Então, se ali um médio psicografa uma mensagem, analise aquela mensagem ali, repele aquela mensagem, repele aquele médio. Agora, mas se eu for falar, fulano vai se ofender. Se ele se ofender, é sinal que realmente ele está com as trevas. Porque se ele está com Deus, está com Jesus, ele vai agir na humildade e ele ainda vai analisar tudo aquilo que os amigos estão comentando, que ele não está conseguindo enxergar. Porque geralmente é assim, quem encontra-se na frente da batalha, quase sempre não consegue enxergar, é preciso que os amigos o ajudem. Agora, se ele acha ruim, é porque ele está com as trevas. Então, é preciso repelir essas mensagens, é preciso repelir suas comunicações. Porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas, uma serpente oculta, que qualquer momento essa serpente pode vir e dar um bote na sua jugular, né? Na sua carote aqui. Porque você vai deixando, não fala nada, vai deixando. A hora que a casa cair, é tarde. Porque você não tem dinheiro suficiente para poder levantar a casa novamente. Por causa do desequilíbrio moral, o desequilíbrio do teu intelecto, do teu emocional, do teu psicológico. Caiu. Então, olha só para você ver. Porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. Esta a conclusão a que chego, Erasto dizendo isso, é esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns. Que maravilha, né? Erasto encerrar dessa forma, encerrou o capítulo dessa forma. Agora,
A pessoa que estuda esse capítulo, principalmente esse capítulo 20, olha, ele muda de rumo. Ele muda de rumo por ver a seriedade, a responsabilidade dos médiuns. A responsabilidade do médium é muito grande. Por isso não admite. Por isso não se admite, mesmo os médiuns, todos nós sendo falhos, mas não se admite essas falhas tão absurdas pelo fato da pessoa ser avessa às obras da literatura espírita e por não raciocinar e fazer os trabalhos acontecer do jeito que ele quer e não de acordo com os desígnios das leis de Deus que se encontra através da literatura espírita, principalmente as obras básicas